Amém? Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Salvador. Essa eu não estava esperando. Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Salvador, seja sobre todos nós, amém? Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, em primeiro lugar, por estar nessa cidade maravilhosa, de muita gente que eu amo, que mora no meu coração, mas eu confesso que eu me sinto muito honrado de estar aqui no Rio Empower. Há muito tempo eu ouço falar do Rio Empower, desde o pastor Gustavo Marques, que era o meu departamental de jovens lá na Associação Mineira Sul, e veio para cá e começou o Rio Empower aqui. Eu acho que foi ele, depois vocês podem me corrigir. Mas desde aquele tempo eu ouço falar, então eu estou muito feliz e me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, e quero compartilhar com vocês hoje a palavra de Deus, e quero começar fazendo isso através do Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Então, você que trouxe sua Bíblia, você que trouxe o seu celular, abra aí em Mateus, no capítulo 28, nós vamos ler os últimos 3 versículos. Mateus 28, Evangelho de Mateus, capítulo 28, e nós leremos os versos 18, 19 e 20. Mateus 28, versos 18, 19 e 20. Só para eu ver quem está ligado, quem achou, diga amém. Amém. Rapaz, vocês são bons de Bíblia, hein? Ou foi no aplicativo do celular, né? Que é rapidão, né? Eu sei que é rapidão. Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20, nós já oramos, então vamos iniciar a leitura. Diz assim a palavra: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu quero pedir a você, para você ler a última frase comigo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu vou contar até 3 e nós vamos ler juntos, ok? 1, 2, 3. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O Evangelho de Mateus é muito especial. Não é só por causa do nome do evangelista, não é só por causa do nome de Mateus, mas o Evangelho de Mateus é especial porque ele é um evangelho de alguém que viu a história que está contando. Marcos contou a história muito bem contada, mas nós não temos uma confirmação de que ele foi testemunha ocular. A maioria dos estudiosos acredita que Marcos conta a história de Jesus a partir do ponto de vista de Pedro, assim como Lucas, que fez uma investigação acurada dos fatos até entregar para nós o Evangelho de Lucas, um evangelho tão bonito. Mas tanto Mateus como João foram testemunhas oculares, eles escrevem daquilo que eles viram, e o Evangelho de Mateus se destaca ainda mais porque Mateus tem o objetivo de nos ensinar, desde o começo, qual é a nossa missão na terra. Então, quando eu pego o Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 1, e vejo no Evangelho de Mateus que ele começa com a genealogia de Jesus, eu já começo a perceber Mateus me atraindo a entender a ideia da missão, a qual ele vai discorrer durante todo o texto do Evangelho de Mateus. Ele faz isso, por exemplo, lá na genealogia de Jesus, quando ele diz que Jesus era filho de Abraão. Talvez para nós não tenha uma conexão muito clara, mas para os primeiros leitores do primeiro século, os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, ao lerem que Jesus era filho de Abraão, é muito possível que eles se lembraram da promessa que Deus fez a Abraão, quando lhe fez um chamado: sai da tua terra, da tua parentela,
da casa de teu pai e vai para a terra que eu mostrarei a você. E eu farei de você uma grande nação, e todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. O que é isso senão Mateus introduzindo para nós a ideia que Jesus iria trazer de que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Esse é o início, queridos amigos, queridos irmãos, queridos jovens, esse é o início do sermão mais importante da história da humanidade, o maior discurso de Cristo, o Sermão da Montanha, onde Jesus deixa explícito para nós que a ideia que os judeus tinham de uma missão que atraía as pessoas, agora passava a ser uma missão aonde os missionários vão aonde as pessoas estão. Afinal de contas, a luz não tem nenhum efeito onde já é iluminado, mas ela alcança o seu real objetivo em meio às trevas. Afinal de contas, o sal não serve para nada se estiver dentro do saleiro ou dentro do saquinho de sal. O sal tem efeito de fato quando entra em contato com o alimento. Depois disso, Mateus conta a história de Jesus indo de vila em vila, de cidade em cidade, passando por becos e vielas, levando a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Mateus conclui o Evangelho com a história da morte de Jesus, a paixão de Cristo, Jesus se entregando na cruz do Calvário, e logo depois da entrega de Jesus na cruz do Calvário, ao terceiro dia ele ressuscitou. E Jesus passa então com os discípulos 40 dias preparando-os para a grande comissão. É aí que nós chegamos no texto que nós acabamos de ler. Eu não sei se você notou na sua Bíblia, mas antes dos versos 18, 19 e 20, o texto diz: a grande comissão. Alguém uma vez disse que não se trata da grande opção, mas da grande comissão. E por que é uma comissão? Porque a principal de todas as missões, Jesus Cristo já cumpriu. Ele já morreu na cruz do Calvário. Os pecadores já podem encontrar salvação em seu nome, pelo seu poder e pelo seu sangue. Mas agora, aqueles que aceitam esta salvação são comissionados. E é por isso que Jesus disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E, queridos amigos e irmãos, se há um povo que vai, se há um povo que prega o Evangelho, se há um povo que ensina a palavra, se há um povo que está interessado em salvar, este é o povo adventista do sétimo dia. Eu digo isso e faço questão de afirmar, porque algumas pessoas podem pensar que a igreja está esfriando, que a igreja já não cresce mais, que a igreja já não está mais batizando, que a igreja já não está mais salvando. Mas eu quero trazer a vocês, nessa manhã, alguns números oficiais da Igreja Adventista que foram apresentados no ano passado na Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. De acordo com os números oficiais, no ano passado, no meio do ano passado, um ano atrás, nós éramos 26 milhões de membros. Hoje nós somos um pouquinho mais. Pensei que ia ter um amém bem forte, bem bonito. Vocês só perderam o time, né? Não é a fé, né? É o timing. Então, nós somos hoje 26 milhões de membros em todo o mundo. Mas, se a gente parar para pensar nesses 26 milhões de membros, a gente vai encontrar nessa reflexão algumas respostas que a gente não imagina. Por exemplo, dos 26 milhões de membros, mais de 17 milhões estão na África e nas Américas. Você sabia disso? A grande maioria do povo adventista está na África ou nas Américas. Começando pela América do Sul, nós temos na América do Sul cerca de 2 milhões
e 600 mil adventistas. Então, a América do Sul, ou melhor, o território da divisão sul-americana, que excetua as Guianas, que excetua a Venezuela e a Colômbia, tem 2 milhões e 600 mil adventistas aproximadamente. O que você não sabe, provavelmente, é que na América Central nós temos pelo menos 1 milhão de adventistas a mais do que na divisão sul-americana. Você sabia disso? A América Central é bem menor do que o território da divisão sul-americana, mas lá tem mais adventistas do que aqui. Então, no passado, eu me lembro, algum tempo atrás, na Jamaica, por exemplo, o presidente do país era adventista do sétimo dia. Quer dizer que a igreja entrou na América Central de tal maneira que ela cresceu e se tornou lá mais numerosa do que ela é aqui. Amém? Na América do Norte também a igreja é bastante forte, ela começou lá e ela está estabilizada lá desde então. Mas a África, que é um grande território missionário, também é um território de muitos adventistas. As 2 maiores divisões da igreja adventista no mundo estão na África. A primeira, que abrange o sul da África, tem cerca de 4 milhões de adventistas. Glória a Deus! O pastor Patrick estava falando comigo ali atrás e disse para mim que há 6 anos ele vai para Angola fazer evangelismos. E ele estava me dizendo que a igreja central de Luanda, a capital da Angola, tem 5 mil membros que frequentam a igreja nos dias de sábado. Então a igreja chegou no sul da África e chegou para ficar. Da mesma forma, a igreja no centro da África. No centro da África, a divisão, que é o escritório que organiza e que cuida daquela região, também conta com 4 milhões de membros da igreja adventista do sétimo dia. O maior problema está no norte da África e no oeste da África, que compreende uma região bastante difícil. São 3 divisões, então, que têm quase 10 milhões de adventistas. No Brasil, nós temos mais ou menos, porque os números estão sempre mudando, sempre pessoas estão sendo batizadas, sempre secretarias de igreja estão sendo reestruturadas, então a gente fala mais ou menos. Mas no Brasil há mais ou menos um adventista para 124 habitantes. Quer dizer que tem mais ou menos um adventista em cada rua. Mais ou menos um adventista em cada rua. Moram mais ou menos 100 e poucas pessoas por rua, levando em consideração que essa é uma média. Há ruas que moram muito mais gente e outras ruas que moram menos pessoas. Mas isso é uma grande bênção. A igreja adventista, com um adventista para 124 habitantes no Brasil, é uma das igrejas mais fortes do mundo. Mas ela perde, e ela perde bastante para, por exemplo, a igreja no Zimbábue. Já ouviu falar do Zimbábue? O Zimbábue fica no centro da África, quer dizer, no sul da África, ali perto do Moçambique, faz divisa com o Moçambique, fica perto da Zâmbia, que também é um país que tem muitos adventistas, fica ao lado de Angola, que nós acabamos de mencionar. No Zimbábue, há um adventista para 25 habitantes. Quer dizer que a igreja adventista é uma grande potência naquela região, que um dia foi um campo missionário também. Mas o Zimbábue não é o país que mais tem adventistas no mundo. Nas Ilhas Fiji, no Pacífico, há um adventista para 12 habitantes, que dá uma média, de acordo com as estatísticas do país, de um adventista por família. Quer dizer que em cada família nas Ilhas Fiji, em média, tem alguém pregando que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Tem alguém pregando que Jesus Cristo cura, salva, liberta, transforma. Tem alguém pregando que Jesus Cristo voltará. Mas o Zimbábue não é o país mais adventista do mundo. Só antes de eu falar o próximo, eu queria te falar, o Zimbábue não, as Ilhas Fiji. Só antes de eu falar, eu quero dizer para você que ali na Zâmbia, atualmente, o presidente do país é adventista do sétimo dia. 1/3 do Congresso é adventista do sétimo dia. Então, a igreja tem crescido nessas regiões, como o Zimbábue e como as Ilhas Fiji.
Mas o país mais adventista do mundo é a Jamaica. A Jamaica tem um adventista para 11 habitantes em média. Quer dizer que a igreja adventista na Jamaica é muito forte, é uma potência, é uma grande denominação cristã que tem provado para todos ao redor que esta é uma igreja missionária, que essa é uma igreja que avança, que isso faz parte do nosso DNA, da nossa identidade. Afinal de contas, o meu lugar no mundo é fazer o quê? Anunciar que Jesus Cristo voltará. Mas essa não é a realidade de todo mundo. Não é porque a igreja é uma grande potência missionária, não é porque muitos países têm uma igreja forte, poderosa e estruturada, que nós podemos descansar. Se nós queremos que Jesus Cristo volte ainda em nossa geração, é necessário olhar para este território do globo. Este território é chamado pelos especialistas em missão como Janela 1040. Já ouviu falar disso? Quando você olha para o mapa, entre os graus 10 e 40 de latitude, você encontra esse trecho do mapa, que é o trecho menos evangelizado de todo o mundo. O território da Janela 1040 vai ali da Guiné-Conakry, da Guiné-Bissau, do Senegal, no extremo oeste da África, da Mauritânia, passa por todo o norte da África, passa pelo Oriente Médio, passa ali pela Ásia, Península Indochina, chegando até o Japão no alto e até o Timor-Leste ali embaixo. Neste território habitam mais de 5 bilhões de pessoas. Você lembra quantos bilhões de habitantes tem o planeta Terra? Um pouco mais de 8 bilhões. E a gente está falando que neste território do globo habitam mais de 5 bilhões e 300 milhões de pessoas. Quer dizer que a maior parte da população mundial está aqui. E este é o território menos evangelizado do mundo. Neste território, há um adventista para cada 170 mil habitantes. Quer dizer que a gente pode comemorar, porque a igreja adventista no Brasil não para de crescer. A gente pode comemorar porque na América do Sul a igreja é forte, porque nas Américas a igreja é forte, porque no sul da África a igreja é forte, porque no centro da África a igreja está muito forte também. Nós podemos comemorar porque nas ilhas do Pacífico a igreja é uma potência, porque a igreja tem avançado, mas nós também precisamos nos preocupar. Não foi à toa que o Senhor Jesus Cristo disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus disse todas as nações, queridos, Jesus estava pensando no Brasil. O Brasil não tinha sido descoberto, mas Jesus já tinha um plano para essa nação, para que essa nação recebesse o Evangelho. Mas da mesma maneira que Jesus já tinha um plano para o Brasil, Jesus Cristo também tem um plano para este território do globo, que precisa desesperadamente das nossas orações, dos nossos recursos, e por isso é importante ser fiel nos dízimos e nas ofertas, mas também precisam desesperadamente dos nossos dons, dos nossos talentos, da nossa coragem e da nossa disposição. Somente assim o Evangelho poderá alcançar o mundo todo e nós poderemos ver a promessa de Jesus se cumprir. Quando este Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quantos aqui almejam pela volta do Senhor Jesus Cristo? Eu poderia ficar com essa mão levantada aqui durante muito tempo, pensando nas pessoas que eu quero reencontrar naquele grandioso dia. Eu poderia permanecer aqui com a mão levantada durante muito tempo, pensando nos males que acontecem ao nosso redor todos os dias e que eu não vejo a hora de se cessarem. Eu poderia ficar com a mão levantada aqui durante muito tempo,
declarando que eu almejo que o Senhor Jesus Cristo volte, porque há pessoas que eu amo que sofrem, e muitas vezes sou eu que sofro também. Mas, querido amigo, querido irmão, Jesus Cristo não nos deu uma opção, Ele nos deu uma comissão. E esta igreja, que já é missionária, que já tem a missão em seu coração, é a igreja que precisa ir aos confins da terra. Esta é a igreja que precisa ir ao território da Janela 1040. É a igreja que precisa continuar a pregar aqui no Rio de Janeiro e nas cidades vizinhas, mas também precisa preparar os seus filhos e enviar os seus jovens para que o evangelho seja conhecido em todo o mundo. Não está passando? Ninguém me ajuda? Opa! Agora voltou. Foi sobre isso que Pedro falou. E eu quero lembrar você que Pedro ouviu as palavras de Jesus, quando Jesus estava se despedindo e disse: vocês serão as minhas testemunhas, vocês receberão poder. Eu quero lembrar você que Pedro é um daqueles que ouviu Jesus dizendo: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. E falando sobre o final da história da humanidade, Pedro disse em 2 Pedro capítulo 3, versos 11 e 12, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Para um instante nós já vamos continuar a leitura. O que Pedro está dizendo para nós é que, já que o mundo vai ser destruído, já que o fogo consumirá este planeta, céus e terra que nós conhecemos serão destruídos, então nós que sabemos disso, devemos viver em santo procedimento e piedade. E aí a gente pode perguntar, o que é viver em santo procedimento e piedade? Se cada um aqui fosse dar uma resposta, cada um iria dar uma resposta diferente e provavelmente nenhuma dessas respostas estaria errada. Mas de acordo com o próprio contexto, Pedro está dizendo que viver em santo procedimento e piedade é viver esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. O que Pedro está nos ensinando é que para nos prepararmos para a volta de Jesus Cristo, para nos prepararmos para o juízo que haverá sobre essa terra, só existe uma maneira: esperando e apressando. E, queridos irmãos, eu sei que nós sabemos esperar, nós temos esperado. Nós cantamos, nós oramos, nós clamamos, nós pregamos em nossas igrejas constantemente uma mensagem que nos ensina a esperar ansiosamente pela vinda de Jesus Cristo. Mas para Pedro, esperar não é o suficiente. Segundo ele, segundo o Santo Espírito que o inspirou, e nesta manhã fala a cada um de nós aqui, é necessário apressar a vinda do Senhor Jesus Cristo. E a única maneira, querido jovem, de apressarmos a vinda do Senhor Jesus Cristo, a única maneira é se nós aceitarmos a grande comissão que Ele nos deu. Se nós decidirmos nos preparar para ir aos confins da terra, para atravessar o oceano, aprender novos idiomas, colocar a nossa força física, colocar os nossos dons e os nossos talentos a serviço da pregação do Evangelho. Foi assim que o Brasil se tornou um dos países mais adventistas do mundo, e também o Zimbábue, e também as Ilhas Fiji, e também a Jamaica. Alguém um dia decidiu abrir mão de tudo, do conforto do seu lar, dos seus planos de vida, dos seus projetos, para se sacrificar numa terra desconhecida. E glória a Deus por esses primeiros missionários que pisaram no nosso país, porque é por causa dele que nós estamos aqui hoje. É por causa deles que nós louvamos a Deus, é por causa deles que nós podemos nos orgulhar de ter o nome escrito no livro da vida. Mas assim como eles, nós também precisamos deixar de somente esperar e começar também a apressar a vinda de Jesus, como Ele mesmo ordenou. Note que Jesus se aproximou dos discípulos e antes de dar a ordem,
Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O que Jesus estava dizendo é que o seu sacrifício havia sido aceito pelo Pai, de maneira que ele havia sido entronizado como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E é sob este trono, é sob este poder e sob esta autoridade que ele envia. Isso mata aquela ideia de que quem envia os Calebes para determinado bairro do Rio de Janeiro é o pastor lá da sua igreja, lá do seu distrito. Isso mata a ideia de que quem envia os missionários para fazerem missões na Amazônia, na África ou em outros territórios da Janela 1040 seja o Serviço Voluntário Adventista da Associação. Ainda que todos eles tenham um papel fundamental nisso, quem faz o envio de pessoas para pregarem o Evangelho é o próprio Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. O texto continua e Jesus diz assim: ide, portanto, ou seja, ide sob esta autoridade, a partir da autoridade que me foi dada, você vai em meu nome, vai sob a minha autoridade e sob a minha ordem, fazer o quê? Fazer discípulos de todas as nações, não excetuando nenhuma sequer. Eu mencionei que esses dados que apresentei há pouco, são dados oficiais apresentados na Conferência Geral da Igreja Adventista no ano passado. Mas algo que me chamou bastante atenção na Conferência Geral foi o relatório que a Igreja do Norte do Pacífico apresentou. Aquela igreja é a igreja que compreende a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Eles apresentaram os relatórios de como a igreja cresceu, de como a igreja se desenvolveu. Mas eles deixaram para o final um momento em que falaram da Coreia do Norte. E eles disseram: sobre a Coreia do Norte, nós temos duas informações. Primeiro, a Igreja Adventista da Coreia do Sul e do resto do território da nossa divisão ora diariamente para que as barreiras da pregação do Evangelho caiam nesse país. Mas, em segundo lugar, nós temos equipes que recebem treinamento contínuo, se preparando para entrarem na Coreia do Norte no dia em que Jesus responder a nossa oração. Vocês estão entendendo, queridos? Não se trata somente de esperar, não se trata somente de orar, se trata de fazermos também a nossa parte, cumprirmos também o nosso compromisso. Afinal de contas, como disse o grande pregador Charles Spurgeon, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Sobre isso, Ellen White uma vez declarou que o grande derramamento do Espírito de Deus, que iluminará toda a terra com a sua glória, não virá até que tenhamos um povo iluminado, que saiba pela experiência o que significa ser cooperador com Deus. Quando houver entrega total e consagração de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus o reconhecerá, derramando sem medida o seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte da igreja não for cooperadora com Deus. É por isso que num evento de jovens nós paramos para tratar esse assunto. Porque é num evento de jovens que a gente consegue falar com a nova geração, a esperança da igreja. Se você está aqui e você tem menos de 30 anos de idade, eu quero dizer a você que você é a esperança da igreja, você é a esperança do mundo, você é a luz para as nações. Porque quando a igreja, em maior parte, compreender a sua responsabilidade missionária e que ela tem um mundo inteiro para pregar o Evangelho, é aí que o poder do Espírito Santo será derramado. É importante a gente parar para falar sobre isso, porque alguém pode pensar que irá pregar o Evangelho quando o Espírito Santo for derramado. Mas eu quero dizer para você, primeiro você se dispõe, depois o Espírito Santo é derramado. O general não dará as melhores armas para aqueles que não estiverem na linha de frente da batalha. Ellen White disse ainda, em Testemunhos para a Igreja, no volume 8, que é um privilégio de todo cristão, não só aguardar, mas mesmo apressar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
Se todos os que professam o seu nome estivessem produzindo frutos para a sua glória, quão rapidamente não seria lançada em todo mundo a semente do Evangelho. Depressa amadureceria a última seara, e Cristo viria para juntar o precioso grão. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, está prometido para nós todos que quando nós decidirmos fazer a vontade de Deus, de cumprir a ordem que Jesus Cristo nos deu, Jesus Cristo voltará. A igreja receberá o poder necessário para que o mundo seja evangelizado, ainda que possa parecer impossível, e Jesus Cristo voltará. Quer dizer que se nós desejamos de fato e de verdade que Jesus Cristo volte, precisa começar a fazer parte da nossa oração diária, esses países que compõem o território da Janela 1040. Precisa começar a fazer parte do nosso compromisso, a fidelidade com Deus, para que os recursos financeiros possam sustentar missionários enviados para o mundo, mas também precisa haver em nós disposição para servir a Deus onde Ele mandar. O Senhor Jesus continua e termina dizendo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Um garotinho, não me lembro o nome dele, estava fazendo entrevistas ali atrás. Alguém sabe o nome dele? Não? É o Davi? É um que tem um Instagram, um canal no YouTube. Ele foi ali me entrevistar. Eu me senti uma celebridade, porque ele estava entrevistando o Sérgio Saaz e depois me entrevistou, né? Falei, nossa, já estou famoso. Ele falou, eu vou te marcar lá no Instagram, vou falar para as pessoas te seguir. Falei, agora que eu vou ficar famoso mesmo. Mas ele me fez uma pergunta. Ele disse para mim, você é missionário? Eu disse, eu sou missionário. E ele perguntou, qual foi a primeira missão que você fez? A primeira missão que eu fiz foi no ano de 2013, quando eu estava passando um momento extremamente angustiante da minha vida, e eu clamei a Deus e pedi a Ele que me desse uma confirmação do meu chamado. No outro dia, sem nunca ter me inscrito em nenhum projeto do Serviço Voluntário Adventista, eu fui convidado a ir para a Itália, trabalhar na cidade de Milão e pregar o Evangelho ali durante um ano. Depois de pregar o Evangelho ali durante um ano, nós voltamos para que eu pudesse concluir o seminário de teologia. Terminei o seminário de teologia, mas 6 meses antes da formatura, eu me lembro que a chama missionária ardia dentro do meu coração, o fato de ter saído do Brasil e conhecido realidades onde a igreja é muito fraca, onde a igreja é quase irrelevante, onde a igreja é quase insignificante, eu procurei um meio de participar de uma missão de curto prazo. E eu já quero adiantar para você que a Associação Rio Sul oferece possibilidades de missões de curto prazo. Então você está ouvindo a mensagem e está pensando, rapaz, como é que eu vou fazer? Eu trabalho, eu estudo, eu tenho as minhas obrigações, eu tenho meu pai, tenho minha mãe que eu cuido. De repente você está pensando nisso e eu te digo, tem alternativas. Você não precisa largar tudo de uma vez e já ir embora para o campo missionário, ainda que Deus tenha chamado alguns aqui para isso. Mas você pode experimentar uma missão de curto prazo. Procurei então no NASP uma missão de curto prazo que me permitisse conhecer o território da Janela 1040. A Europa é um campo missionário bastante importante. É chamado hoje de território pós-moderno, ou janela pós-moderna. É onde já houve cristianismo e o cristianismo enfraqueceu de tal maneira que se a igreja não socorrer, em breve não haverá mais igreja lá. Mas eu queria conhecer também o território da Janela 1040. E alguém no NASP disse para mim que haviam missões do NASP que saíam todos os anos para um paizinho chamado Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau fica no extremo oeste da África, ao lado do Senegal e da Guiné-Conakry. A Guiné-Bissau é um país interessantíssimo para se fazer missões, porque foi colonizado por portugueses. E lá na Guiné-Bissau há muita gente que fala português, ainda que não sejam todos. Fui então, no ano de 2016, pela primeira vez para aquele lugar.
Recebi a informação de que, quando as primeiras missões do NASP foram para a Guiné-Bissau, haviam 450 adventistas no país. Só para vocês terem uma ideia, hoje há quase 6.000 adventistas na Guiné-Bissau. É muito pouco, perto da quantidade de adventistas aqui da Associação Rio Sul, por exemplo. Mas é muito perto do que era, e levando em consideração que se trata de um país do território da Janela 1040. Mas eu me encantei por aquele lugar e decidi que eu iria dedicar as minhas férias todos os anos. A partir daquele momento, eu iria todos os anos para aquele mesmo lugar, para que eu pudesse me especializar, para que eu pudesse entender a cultura, para que eu pudesse entender o idioma além do português, para que eu pudesse ser mais efetivo na pregação do Evangelho e levar a igreja a se desenvolver naquele lugar. Comecei a ir então todos os anos. Alguns presidentes, depois que eu recebi o primeiro chamado pastoral, diziam assim: pastor, pode ir, gasta suas férias lá, depois quando você voltar, a gente combina uns 15 dias aí para você, em qualquer momento do ano, para você poder descansar. É bênção, não é bênção? Mas às vezes isso não aconteceu. Às vezes o presidente só disse: você quer ir? Pode ir. E eu fui. E há 10 anos eu tenho ido para lá e feito evangelização de adultos, evangelização de crianças, construção de escolas e construção de igrejas também. Levamos equipes de saúde com atendimento médico, odontológico, muitos técnicos de enfermagem, muitos enfermeiros, alguns médicos, alguns dentistas, e a gente consegue fazer um trabalho excepcional. Só para os irmãos terem uma ideia, dentro de uma igreja adventista, nós entramos, tiramos todos os bancos, desmontamos tudo e fazemos o local de atendimento médico, como uma feira de saúde, mas não com os 8 remédios naturais, com atendimento de fato e de verdade. E aí, o muçulmano, o animista, que acha que se ele pisar dentro de uma igreja cristã, ele vai receber uma maldição, ele vai cair morto ali mesmo, vai dar alguma coisa errada, para ele ser atendido, ele tem que pisar dentro da igreja. E aí ele pisa, porque ele está precisando do atendimento. Quando ele pisa, ele vê que não tem nada de mal. E a gente aproveita e fala de Jesus para ele, convida para o evangelismo naquele mesmo lugar que começa à noite. Todas as noites, então, a igreja lota de curiosos, crianças, adultos, adolescentes, todo mundo quer ouvir o que a gente tem a anunciar. E a gente prega o evangelho puro e simples. Há um Deus no céu, Ele é o Todo-Poderoso, Ele criou os céus e terra, Ele criou a humanidade, Ele criou tudo perfeito. Mas o pecado entrou nesse mundo e, como um inimigo, Ele é o responsável por tudo de mal que aqui existe. Deus, então, o Todo-Poderoso, vendo isso, enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e pagar a culpa do nosso pecado. E uma vez que nós o aceitamos como nosso Salvador, aceitamos o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por nós, somos salvos, e em breve Ele voltará para nos buscar. Todas as noites que nós pregamos, pessoas aceitam Jesus. Gente que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Eu não me esqueço, um dia, um adolescente queria ser batizado no final da campanha de evangelismo, e eu disse para ele que ele precisava conversar com os pais dele. Ele disse: pastor, não tem como, porque os meus pais não são vivos. Eu falei: quem cria você? Ele falou: minha tia. Eu falei: então você tem que conversar com ela. Ele disse: pastor, o senhor não pode ir lá não? Eu percebi que ele não queria falar com a tia. Chamei então a tia saiu da casa, e eu comecei a conversar com ela, e eu disse para ela: olha, o teu sobrinho participou conosco de todas as 15 noites de evangelismo, e ele aprendeu verdades da palavra de Deus, da Bíblia, e agora ele quer fazer parte da nossa igreja, e ele pediu para ser batizado. Você deixa ele ser batizado? E ela disse: o meu caminho eu já escolhi, o dele ele pode escolher se quiser. Eu me lembro que quando ouvi essa resposta, eu me perguntei se ela estava entendendo o que eu estava falando. Porque essa linguagem que eu apresentei, ele aprendeu as verdades da palavra de Deus, ele quer ser cristão, ele quer ser batizado, talvez fossem uma novidade muito grande para ela. E então eu perguntei se ela já ouvia falado, já tinha ouvido falar de Jesus Cristo, e ela disse para mim que ela nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo. E eu expliquei ali, em poucas palavras, quem era o Senhor Jesus, e via os olhos da tia brilhando. Quando terminei a explicação,
eu disse para a tia, Jesus também morreu por você, e Ele também quer salvar você. Você quer entregar a sua vida a Jesus? E a tia, a feiticeira do vilarejo, disse, eu também quero entregar minha vida a Jesus. Quando terminei de fazer a oração com ela, um rapazinho chegou do lado. Não era o sobrinho, era outro menino. E ele falou assim, mamãe, então já que a senhora entregou a vida a Jesus, a senhora me deixa batizar também? E eu disse assim para ele, mas você participou da campanha de evangelismo? Ele, todas as noites, pastor. Mas eu não vi você lá. E ele disse, pastor, eu sou filho da feiticeira. Eu ficava escondido lá no fundo. Ele também queria, mas não tinha coragem de pedir para a tia. Histórias como essa, queridos, acontecem o tempo todo ali naquele território da Janela 1040. Quando nós vivenciamos dessas coisas, nós nos sentimos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Mas eu quero contar uma história para nós encerrarmos. Era o ano de 2020. E no ano de 2020, a pandemia tomou conta do mundo. Poucas semanas antes da pandemia alcançar os números que alcançou, a proporção que alcançou, eu estava lá na Guiné-Bissau. Era a 5ª vez que eu estava na Guiné-Bissau. Por isso, eu procurei as pessoas que já eram mais experientes naquele campo missionário, que já iam para lá há mais tempo, e disse para eles, olha, todos os anos a gente vem para o mesmo lugar, a gente fica na capital, na cidade de Bissau, e aqui a gente está construindo igrejas, aqui a gente está construindo escolas, aqui a gente está batizando pessoas, mas a igreja aqui está avançando. A igreja aqui já é forte em comparação com o restante do país. Eu queria ir para outro lugar. Eu me lembro que disse assim, você se lembra que Jesus nos ordenou a irmos até os confins da terra? Pois é, eu quero ir até os confins da Guiné-Bissau. O líder da missão, o Celso, falou assim para mim, Mateus, então já sei para onde que a gente pode ir. Na Guiné-Bissau existe um arquipélago chamado Arquipélago dos Bijagós. O arquipélago dos Bijagós tem cerca de 80 ilhas, uma boa parte delas não é habitada, mas uma boa parte é habitada, mas é muito distante da civilização. Lugares que não têm nenhum tipo de estrutura. Se existe pobreza na Guiné-Bissau, a maior pobreza está nas ilhas. Se existe dificuldades com saúde, dificuldades com saneamento básico, isso tudo está nas ilhas. E eu disse para o Celso, então Celso, eu quero ir. Só tem um problema, como é que chega lá? E ele falou assim, só tem como ir de barco, não tem outro jeito. Eu falei, então para mim não dá. E ele falou, por quê? E eu falei para ele, porque eu não sei nadar. Eu pensei que os cariocas iam rir de mim agora, viu? Eu pensei que os fluminenses iam rir de mim, como é que um missionário não sabe nadar? Vocês já nascem sabendo nadar aqui no Rio? Já nascem sabendo nadar? Eu tive numa missão na Amazônia, lá o pessoal já nasce sabendo nadar. Lá as crianças com 1 ano de idade já estão nadando no rio. Falei para o Celso, não tem como eu ir, porque eu não sei nadar. Ele falou, não, mas o barco é seguro. Você pode ficar tranquilo, porque tem colete salva-vida, a viagem é tranquila. O Celso é meu amigo, vocês têm amigo? Sabe como é que é amigo? Eu me lembro que eu disse assim para ele, mas Celso, o problema não é só não saber nadar, tem outro problema. Eu sofro de labirintite. Alguém aqui sofre de labirintite? Misericórdia, irmãos, que Deus tenha piedade de vocês, viu? Porque a gente que tem labirintite, vocês que não têm, não entendem, a gente não pode entrar num barco. Porque por mais que o barco balance ali 1 hora, 2 horas, 3 horas que a gente esteja no barco, depois a gente fica balançando 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. O cérebro continua balançando, a gente deita na cama e parece que está dentro do barco, continua balançando, dá tudo errado, é um caos. O Celso falou, não, Mateus, a viagem é tranquila, 2 horinhas de barco, o mar é lisinho, quase que não tem vento. Você trouxe o teu labirinto? Eu falei, trouxe. Ele falou, você toma um de noite, toma um de manhãzinha cedo e já era, vai dar certo. E eu falei, beleza, então vamos para a Ilha da Bolama, a capital do arquipélago dos Bijagós. O que foi que aconteceu? No outro dia, de madrugada, nós saímos, o sol ainda não havia nascido, não há horário na Guiné-Bissau para a saída do barco. O barco sai na hora que lota.
A gente não sabe que hora vai lotar, então a gente chegou lá no porto, e quando a gente chegou no porto, eu subi ao pier, comecei a caminhar pelo pier, olhei para um lado, olhei para o outro e falei para o Celso: Celso, o barco já foi embora. E ele falou: não foi não. Eu falei: mas cadê? Eu não estou vendo o barco, não tem barco nenhum aqui. Ele falou: tem sim. Eu falei: aonde? Ele falou: isso aí, ó. Eu não conseguia entender o que eu estava vendo, a única coisa que eu via era algumas ripas de madeira com uma lona. Eu não conseguia compreender. O Celso falou: calma, Mateus, isso daí é o telhado do barco. Mas como é que entra lá? A gente passa por cima do telhado e pula para dentro. Fomos nós, cerca de 20 missionários, cada um com sua mochila nas costas, muito medicamento, equipamentos de atendimento médico, odontológico. A gente então passou por cima do telhado e pulou para dentro do barco. Estava tudo escuro, um breu terrível. Acendemos a lanterninha do celular e a gente viu que não tinha banco. Não tinha cadeira, não tinha onde sentar. E aí, como é que nós vamos fazer? Não, vamos sentar aí nos sacos, aí tinha saco de batata, saco de cebola, saco de cimento, vamos se ajeitar aqui, a gente está na chuva para se molhar, não é? Missionário é aventureiro, então vamos fazer a aventura. Ok, nos ajeitamos, sentamos e apagamos a lanterna do celular, porque a gente não sabia quando ia encontrar energia elétrica de novo. Passado algum tempo, a gente percebeu um movimento dentro do barco, não dava para ver, era breu total, até que os primeiros raios de sol começaram a iluminar o barco. E tinha muita gente dentro do barco. Era um barquinho, eu digo para você, se tivesse aqui na orla do Rio de Janeiro, teria uns 60 lugares. Tinha umas 200 pessoas lá, talvez até um pouquinho mais. E tinha saco de cebola, saco de batata, saco de cimento, e tinha galinha, e tinha porco, e tinha cabra. A gente está na chuva, é para se molhar. Vamos embora para a ilha da Bolamba. Fizemos uma oração, clamamos a Deus que nos protegesse, e dali a pouco a viagem começou, o barquinho partiu, e o Celso, aquele meu amigo, muito verdadeiro, honesto e sincero, estava certo, em 50%. Durante 2 horas, a viagem foi tranquila. O mar estava calmo, e o barco foi tranquilinho, só a minha pressão baixou um pouco, mas não cheguei nem a ficar tonto. Tinha colete salva-vida. Parecia uma folhinha de EVA. Tinha umas cordinhas que amarrava assim, que é a coisa mais fácil do mundo estourar aquelas cordinhas. Não dava segurança nenhuma. Nossa segurança estava em Deus e na vontade que nós tínhamos de chegar naquele arquipélago para pregar o Evangelho. Mas depois de 2 horas de uma viagem extremamente calma, o tempo fechou. Os ventos começaram a soprar contra aquele barco. A viagem começou a ficar perigosa, as ondas começaram a chacoalhar aquele barquinho de um lado para o outro, de uma maneira assustadora. Nós, os nativos, quer dizer, nós, os missionários, olhávamos para os nativos, para ver qual era a reação deles. Eles estavam todos tranquilos, então a gente ficava tranquilo também. Até que uma primeira onda muito forte bateu contra o barco de maneira que o barquinho que balançava de um lado para o outro quase virou. Quando isso aconteceu, as pessoas começaram a gritar dentro do barco. Os pagãos gritavam para os seus deuses, os muçulmanos gritavam para Alá, os cristãos gritavam o nome de Jesus Cristo, as pessoas gritavam socorro. Foi um fuzuê dentro do barco, um desespero, gente caiu em cima de gente, bagagens caíram em cima de pessoas, foi assustador. Todos os missionários, procurando uma palavra de conforto, decidiram olhar para o único pastor que estava dentro do barco. E a pressão já tinha caído um pouco mais. Estava meio amarelo, meio zonzo. Olhei para todo mundo e minha esposa me deu aquele cutucão, fala alguma coisa. E eu disse, pode ficar todo mundo tranquilo. Porque o barco que Jesus está
não afunda. Vocês falaram amém cedo demais, viu? Continuamos a viagem. Apavorados, o barco não parava de balançar, quando uma segunda onda muito forte bateu contra aquele barco. Só que esta segunda onda foi pior do que a primeira, de maneira que quando ela quase virou o barco, algumas bagagens caíram para fora do barco, algumas pessoas perderam os seus pertences no mar, começaram a gritar desesperados porque tinham perdido os pertences no mar. Um teve que ajudar o outro para ninguém cair para fora do barco. Foi terrível, foi assustador. E eu ali, desmaiando e acordando, numa crise severa de labirintite. Em uma das vezes que acordei, percebi que estava todo mundo olhando para mim. Agora não eram só os missionários, os nativos também queriam ver se eu tinha alguma coisa para dizer. Afinal de contas, eu disse que o barco que Jesus está não afunda, mas claramente estava quase afundando. Então olhei para todo mundo e disse: pode ficar todo mundo tranquilo. O barco que Jesus está até pode afundar, mas ninguém morre afogado. Não foi isso que Paulo falou lá no Euroaquilão? Você não conhece essa história? Você não sabe o que é Euroaquilão? Está precisando ler mais a Bíblia, irmão. Está precisando ler o Atos dos Apóstolos. Leia lá, conheça a história. Nenhuma alma vai se perder. E parece que o pessoal confiava no que eu falava. Eu acabei de falar, todo mundo ganhou confiança, se segurou, todo mundo segurando um no outro, alguns segurando nas madeiras do barco. Uma terceira onda veio e bateu contra o barco. Alguns dos animaizinhos que eu citei, que estavam dentro do barco, caíram para o mar. Não tinha como salvar. Mais bagagens caíram. Algumas pessoas se seguraram nas madeiras, ficaram até com as pernas para fora do barco. Uma situação aterrizadora. Qualquer um iria olhar para aquela cena e iria pensar: nós vamos morrer aqui, não tem o que fazer. Todo mundo olhou para mim. Eles estavam com a cara meio brava, como se estivessem cobrando de mim o que eu havia dito, como se aquilo que eu disse não pudesse se cumprir. E eu disse: entreguem a vida de vocês a Jesus, porque nós vamos todos morrer. Eu peguei a mão da minha esposa e começamos a chorar. E eu nunca vou esquecer a oração que eu fiz. Eu acho que você nunca vai esquecer também. Porque eu disse assim: Senhor Deus, foi uma honra. Foi uma honra servir ao Senhor. É uma honra, Senhor, me despedir desta vida aqui no campo missionário. Porque isso poderia ter acontecido, Senhor, com a gente destruindo a nossa saúde. Porque isso poderia ter acontecido em alta velocidade numa rodovia. Isso poderia ter acontecido sem nenhum sentido. Mas isso daqui tem sentido, Senhor. Então eu só te peço uma coisa: cuida da minha família. Cuida daqueles que ficam. Faze-os entenderem que vale a pena servir ao Senhor. Entrego a nossa vida nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mal terminamos de orar, a quarta onda veio. E eu achei que era a derradeira. Ela bateu contra o barco, irmãos, de maneira que uma parte do barco entrou dentro do mar. A água tomou conta do barco. Não tinha mais como aquele barco continuar a viagem. As madeiras do barco estalavam, tamanho o peso que agora estava dentro do barco, fazendo parecer que a qualquer momento o barco ia estourar no meio do Oceano Atlântico. Estava todo mundo desesperado, quando veio ao meu coração as últimas palavras de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Me lembro que tomei a mão da minha esposa e disse assim para ela: vamos orar de novo.
E ela disse, mas a gente já entregou a vida a Jesus, que sentido tem orar de novo? E eu disse para ela, a gente está orando errado. E ela disse, como assim? Eu disse, só ora, fecha os seus olhos e ora comigo. E com a mão dada com ela e absolutamente emocionado, sentindo a presença de Deus dentro daquele barco, eu disse assim, Senhor Deus, nós não viemos aqui, Senhor, para nós morrermos. Nós não deixamos o conforto da nossa casa, não deixamos a nossa família, não deixamos o nosso país, a nossa igreja estruturada, para a gente vir aqui para morrer, Senhor, não. A gente veio aqui para obedecer o teu mandamento. Foi Jesus que nos enviou, foi Jesus que disse que nós deveríamos vir. Então eu invoco agora a promessa de Jesus Cristo. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E clama ao Senhor, controla esse barco. E o barquinho fazia assim. Acalma esse mar, e o barquinho balançando de um lado para o outro. Em nome de Jesus Cristo, o barco parou. Mas ele parou totalmente. Se você já esteve no mar, você sabe que o barco não para totalmente. Ele tem um balanço natural. Por mais leve que seja, o balanço é natural. Não tinha balanço nenhum. Os marinheiros começaram a ir para a borda do barco e ficavam olhando para tentar entender o que estava acontecendo. Pessoas começaram a se levantar, dali a pouco o céu abriu. Ficou azulzinho. Dava para escutar o silêncio e a absoluta paz. Eu também fiquei curioso, me levantei, fui até a beirada do barco e fiquei ali olhando para tentar entender o que estava acontecendo. Algumas pessoas se questionavam ao nosso redor se a gente havia morrido, se aquilo era a passagem para a outra dimensão. E eu ali sabendo que isso não existe, mas também sem entender o que estava acontecendo, só experimentando aquela paz que só Jesus Cristo pode dar. Quando eu vi o mar fugindo do barco, e ele foi fugindo, para um lado e para o outro, para frente e para trás, fugindo, fugindo e fugindo. Em 5 minutos, não tinha mais água nenhuma ao redor daquele barco. A gente continuou sem entender o que estava acontecendo. Nós demoramos mais alguns minutos para termos coragem de descer do barco. Mas a gente criou coragem. A gente desceu. Irmãos, nós andamos quilômetros para o lado, para frente e para trás, procurando aonde o mar foi parar. E não tinha mar. O mar tinha sumido. Vocês sabem que eu amo contar essa história. Eu me lembro que o professor Christian, que era professor de educação física, lá no Mato Grosso do Sul, ele veio do meu lado e falou, pastor, que bagulho louco, hein? E eu disse para ele, até agora eu não estou entendendo. Pastor, eu tenho um drone aqui, ó, dá para bater uma foto. O senhor acha que eu devo fazer? Eu falei, faz, meu filho, porque eu vou mostrar essa foto para o resto da vida, onde quer que eu vá. Eu vou mostrar para os meus filhos, para os meus netos e para os meus bisnetos. Todos precisam conhecer o que significa uma promessa de Jesus Cristo. Mas eu confesso que eu fico meio inseguro quando eu prego isso para adventistas, sabia? É verdade. Eu acho que se estivesse pregando para pentecostal, estava todo mundo de pé glorificando a Deus. Você prega para adventista, alguns estão aí se esforçando para acreditar, outros ficam pensando assim, será? Ah, é o Rio Empower, né? Ele deve estar exagerando. Os pregadores floreiam as histórias, não é? Não é assim que a gente pensa? Ah, não deve ter sido exatamente assim. Mas eu louvo a Deus, porque o professor Christian estava lá, e ele tinha um drone. E a gente pôde registrar o que foi este momento onde Jesus provou para nós
que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século, se nós decidirmos fazer a sua vontade de pregar o Evangelho a todo mundo. Vou mostrar as fotos para você. Você aproveita e pede perdão para Deus se você não acreditou. Se você ficou em dúvida, você pede perdão para Deus. Sou eu e minha esposa, deu para você ver um pouquinho do barco. Aqui a foto já é de drone, aquela era de celular, essa é de drone. O drone está de pé aqui do lado. Não é foto de IA, não. Danilo já ouviu eu contando essa história na FAD de Minas, quando não havia IA, né? E eu mostrei a mesma foto, não é? Eu tenho prova, viu, irmãos? Tem mais gente aí que já me ouviu contando essa história. Essa é a foto de cima do barco, para você ter uma noção do que eu vi lá no pier. Você lembra que eu falei que quando eu cheguei no pier, eu vi só umas madeiras e umas lonas? É aquilo ali que eu vi o telhado do barco, né? Só que agora tem gente no telhado do barco ali, porque ainda que alguns decidiram descer do barco para ver o que estava acontecendo, num primeiro momento teve gente que não teve coragem de descer. Estava apavorado, assustado, não estava entendendo o que estava acontecendo. Afinal de contas, a gente não estava numa praia. A gente estava entre o continente e as ilhas, 2 horas de distância do continente, no meio do Oceano Atlântico. Preciso passar aí, amigo, me ajuda aí. Não está passando. Para trás passou, para frente não foi. Opa. Acho que essa é a última. Mais uma foto de drone, que mostra quando Deus acalmou a tempestade e secou o mar para servir os seus missionários. Louvado seja o nome do Senhor. Eu concluo dizendo para você que, em primeiro lugar, essa história não tem nada a ver comigo. Quando eu termino de pregar, vou para a porta cumprimentar os irmãos, tradicionalmente na igreja, os irmãos vêm e falam: pastor, ora por mim, porque a tua oração é poderosa. Não tem nada a ver. Você não lembra do que eu falei? Que primeiro eu disse que o barco que Jesus está não afunda, depois eu disse, até pode afundar. Você está entendendo que não tem a ver comigo? Depois eu disse, entrega a vida a Jesus, porque vai todo mundo morrer. Não tem a ver comigo, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, eu concluo dizendo para você que esta história está sendo contada para você que sente o desejo de fazer missão para Deus. Você que se sente chamado, você que sente vontade, você que o seu coração arde quando você vê os outros países, quando você vê o mapa da janela 1040, quando você vê alguém fazendo apelo para o serviço voluntário, para qualquer tipo de missão, mas não vai porque tem medo. Tem alguém aqui que tem medo? Tem gente aqui que o que falta é coragem? Alguns não têm coragem para largar tudo. Porque às vezes você ir ao campo missionário significa largar tudo. Conforto, família, estrutura, planos e projetos. Que talvez você tenha, mas nem sabe se são de Deus. Eu garanto a você, fazer missão é um projeto de Deus. Mas tem gente aqui que tem medo dos desafios. Pastor, eu não consigo aprender a falar outro idioma. Pastor, como é que eu vou viver lá? Pastor, como é que eu vou converter pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Eu não sei nem como falar. Eu digo a você, quem está enviando você é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o dono de todo o poder. E Ele disse, vá e você receberá o poder. Tem gente que tem medo dessas aventuras, porque já leu em livros, já ouviu histórias em sermões e pensa, eu não tenho sangue frio para isso, eu não aguento. E eu digo para você de todo o meu coração, eu estava apavorado dentro daquele barco. Eu vi a morte de frente, me entreguei a Cristo acreditando que ia morrer, mas Ele me lembrou que prometeu estar comigo. E hoje,
em todas as formas que isso possa significar, Jesus está prometendo que estará com você também. Ele está dizendo: cumpra este mandamento também. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu quero orar com você neste momento. Mas honestamente, eu não quero orar com todo mundo. Ou melhor, todo mundo vai orar. Mas eu quero fazer uma oração especial para pessoas que aqui agora estão se sentindo chamados para servir a Deus em uma missão, seja onde for. Tem alguém sentindo chamado para fazer uma missão, seja onde for? Tem alguém? Eu posso pedir para você ficar de pé? Posso pedir para você que levantou a mão ficar de pé? Não precisa ser todo mundo. É só quem sentiu o coração arder. É só quem disse assim: eu também quero ir. Eu também quero viver coisas assim. Eu também quero ver o sobrenatural. Eu também quero ver os milagres. Eu também quero viver as mesmas coisas que os discípulos viveram. Se o teu coração está ardendo, se coloque em pé que eu quero orar por você. Todo mundo que está aqui vai orar por você. Nós vamos pedir para Deus abrir as portas. Nós vamos pedir para Deus lhe dar poder. Nós vamos pedir para Deus mostrar a oportunidade para que um dia seja você aqui à frente, contando os testemunhos que você viveu no campo missionário. Feche os seus olhos. Pai bondoso, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, porque só o Senhor é Deus, e és o Todo-Poderoso, aquele que com todo amor enviou Jesus Cristo para morrer por todas as pessoas da terra, mas que oferece todo o poder para que nós possamos ir representar o seu reino e a sua salvação. Eu louvo ao Senhor hoje, Pai, mais uma vez, por esses que se levantaram, esses que estão com o coração ardendo neste momento, esses que estão respondendo o chamado do Santo Espírito do Senhor. Eu já sei que o Senhor é com eles, mas eu quero clamar a Ti, junto com toda esta igreja que está aqui nesta manhã. Abençoe a decisão destes Teus filhos. Abra as portas para eles, Senhor. Mostra as oportunidades. Dá paciência, Pai, e perseverança no preparo para a missão. E envia-os em nome de Jesus e pelo poder do Santo Espírito do Senhor. Para que o Teu nome continue a ser honrado e glorificado em toda a terra. Para que até os confins da terra conheçam que Jesus é Salvador. E em breve Ele possa voltar para nos buscar. É o que nós imploramos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Uma vez Ellen White disse que todo cristão nasce no reino dos céus como um missionário. E é isso que vai acontecer agora com a Mariellen. A Mariellen decidiu nascer de novo. E ela está vindo para o tanque batismal para selar a sua decisão com Cristo, onde hoje ela declara a todos: está arrependida dos seus pecados, aceita Jesus como Salvador, mas também deseja ser uma missionária